A obesidade, ela é uma doença crônica que tem como causa multifatorial. Ela é uma doença associada com genética, fatores ambientais, social, psicogênico, econômico. Então, na verdade, ela é uma doença crônica, como outras que a gente conhece, e que merecem ser tratadas de forma individualizada e com respeito. A gente sabe, como você falou, que a obesidade vem aumentando em prevalência. Agora, em 2018, o Vigitel conseguiu encontrar no Brasil que 55% da população já está acima do peso e cerca de 20% com obesidade. Então, quanto acima do peso? 55% da população. Ou seja, mais da metade. Isso. E destes, já 20% já estão obesos. Obesos. Ou seja, estão doentes. Isso. E mais da metade da população está caminhando para essa doença. Isso. A gente pode pensar assim. Isso. Uau. Tanto que a Organização Mundial de Saúde já coloca a obesidade como uma das preocupações como doença por esse aumento da prevalência. E a gente tem que lembrar que a obesidade, ela também está associada a outras doenças. Ela aumenta o risco do paciente ter diabetes, hipertensão, asma, gordura no fígado, doenças cardiovasculares e até mesmo alguns tipos de câncer. Então, por isso que é tão importante ter essa consciência de que a obesidade é sim uma doença e não a ideia errada de que é culpa do paciente. Essa ideia ainda existe muito, que o paciente tem preguiça, que o paciente não tem vontade, força de vontade para conseguir emagrecer, e não é isso, é muito mais do que isso. Por isso que é tão importante esse dia, juntou todas as organizações, é um dia mundial, pela importância para a gente poder conscientizar a população, os pacientes e até mesmo os profissionais de saúde. Aí, Daniela, dentro desse contexto também, quando a Catiana falou sobre a relação aí, causa e efeito, aí é que vem o trabalho, né? Por exemplo, o seu, né, como psicóloga, para atuar, estabelecer ali, ir direto ali nesse momento do que seja a causa, para não ficar estigmatizado, não é? Isso, a gente foca no trabalho da psicologia, né? Não só, a gente não trabalha só o sintoma, né? A perda Ainda de que peso. chegue para você chega sempre motivado por esse pela motivo. questão do sintoma, né? Mas no trabalho de psicologia, a gente vai junto com o paciente descobrir, investigar dentro da história dele o que desencadeia esse processo, né? Porque a forma dele se alimentar, ela não foi uma forma que evoluiu de forma sadia, senão ele não estava precisando pedir ajuda. E nem de um dia para o outro. Tem toda uma relação com a história de vida dele. Então, a gente faz um trabalho todo individual para descobrir como que desencadeia esse processo que leva ele a se relacionar dessa forma com o alimento, que leva para a doença, a obesidade, no caso. E quando a gente pensa aí sobre essa relação causa e efeito, dentro, por exemplo, da psicologia, quais são os apontamentos mais assim comuns que já dão esse start aí na vida de cada um aí dessas pacientes que hoje estão vivendo e convivendo com essa doença? A gente faz um trabalho junto com a psiquiatria, porque tem um estudo já que pacientes que estão indo para a cirurgia, né, de obesidade, cirurgia bariátrica, 80% desses pacientes têm um ou mais transtorno psiquiátrico associado. Então, é importante a gente fazer esse trabalho. O que aparece mais, geralmente, é depressão, né, transtornos bipolares, transtorno da compulsão alimentar periódica, né, pacientes que têm o transtorno também da bulimia. Então, é importante a gente também analisar se tem esse fator para a gente tratar ele também junto com o tratamento, que é feito por um monte de profissionais da nossa equipe. Pegando aqui as duas aqui, quando é que se aponta aí que é fator psicológico e como trata na questão física? Daí cada profissional vai fazendo a avaliação da sua área. A gente até trabalha junto na mesma equipe, né, Tatiana? Então passa pelo psicólogo, sempre tem que fazer um trabalho psicológico, isso já é assim fato, né, que não tem como, tem sempre fatores psicológicos associados. Passa também pela endocrinologista. Até porque hoje é moda, né? Você entra ali no
Google ali, tem sempre uma dieta, tem sempre um negócio. Sim. Uma das pessoas que nos trouxeram testemunho ali, disse que uma pessoa que é obesa, pelo menos umas 10 vezes já tentou fazer uma dieta, um regime. E isso é muito sofrido também. Muito. Aí vem aquela questão onde vai pela até clandestinidade, que eu digo assim, os remédios ali, toma e tudo. Faz de tudo. Conta própria, né? Isso. Então, quando chega na gente é porque já tentou de tudo. Com certeza. Os E daí, pacientes já vêm com toda uma história, né? de várias tentativas e reganho de peso. Com certeza. E isso é sofrimento emocional também. Com certeza. Que quem paga a conta é a boca, no final das contas, né? É o paciente. O paciente sempre chega já com uma história prévia, né, de tentativas e, infelizmente, ainda há um grande sensacionalismo com dietas milagrosas, remédios milagrosos que acabam prejudicando a saúde e a vida do paciente. Então, é importante a gente identificar causas para a gente, de uma forma multidisciplinar mesmo, poder conseguir, junto com o paciente, mudanças que sirvam para o resto da vida dele. O tratamento da obesidade tem que ser contínuo, isso é muito importante, assim como qualquer outra doença crônica. O diabetes. Diabetes, hipertensão. Então, ele é um paciente que precisa ser acompanhado de forma contínua, porque além da perda de peso, existe o fator de manutenção, o paciente manter a perda de peso que ele conseguiu. Então, isso precisa de um acompanhamento. Claro, há pacientes que conseguem, no tratamento, fazer algum uso de algumas medicações que tem que ser muito individualizado, mas tudo com muito respeito, tudo com ciência, né? Sem essa ideia de que é um milagre, de que de um dia para o outro aí da coisa, né? O paciente vai melhorar. Isso tem que ser muito falado. Aí a gente, dentro desse contexto, a gente vê hoje também, por exemplo, foi citada ali na matéria ali que fizemos, a questão da cirurgia bariátrica. O pessoal acha que é a solução, é a cura definitiva e não é. Tanto é que a gente vê, aí a gente conhece casos, né, de pessoas que fizeram e estão engordando tudo de novo. Isso também é porque o trabalho, em algum momento, teve uma ruptura ali, não foi? Foi. A gente percebe que as pessoas elas procuram muito mais ser emagrecidas do que emagrecer. Então, ainda há uma busca por um procedimento mágico. E não existe ainda procedimento mágico para emagrecer. A bariátrica ela vai ser funcional se ela for associada com uma mudança de estilo de vida. Porque senão tem sim um reganho de peso depois de um período, de uma janela de tratamento. Né? Então, muita gente ainda chega no consultório, eu recebo muitos com reganho de peso, falando, eu achava que era definitivo, que eu nunca mais ia engordar. É o que eu mais ouço no meu consultório. Aí é quando a gente comumente fala, leigamente citamos a mente de gordo, né? A pessoa não mudou. Não tratou a cabeça. Aí depois vai. Aí eu pergunto para vocês também, dá para especificar ou mensurar ali aquilo que é parte genética, responsabilidade genética, hormonal, má alimentação, isso tudo, dentro desse contexto ou não é tão assim? Não, não é simples, não é dividido. A obesidade ainda, ela está em estudo, tem muitas coisas. Puxa o outro, né? Tem muitos fatores que a gente ainda não conhece. Ela é ainda uma doença que tem que ser estudada, tem que ser investigada, porque ela é muito complexa. Então, a gente não consegue separar em um fator, em outro fator. É geralmente um conjunto de coisas, mas a gente ainda tem limitações ainda. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.